Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom todo tempo Deus é bom. Feliz domingo, abençoado seja o teu dia, esse dia. Tu és o único, a verdade da minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tenho e sou tudo teu. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe nessa manhã. Olha, às vezes nós encontramos tantas barreiras, tanta dor, tanto sofrimento, que a gente pensa em desistir. Mas com Deus não existe caminho de volta. Você se lembra quando os filhos de Israel, já no caminho da terra prometida, pensaram em voltar ao Egito? E Moisés disse que esse era o caminho, andai por ele. Porque o caminho de Deus não tem volta. O apóstolo Paulo diz que Deus não se compraz com aqueles que retrocedem. Ou seja, Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás, senão daqueles que prosseguem rumo ao seu alvo. O nosso alvo, meu irmão, minha irmã, é muito maior do que qualquer situação que nós estejamos passando na vida. O nosso alvo é o reino de Deus, é o reino dos céus, é a vida eterna que nos espera. E nós não podemos deixar que problemas temporais, porque o apóstolo Paulo fala que a nossa tribulação aqui nessa terra é momentânea, é temporal. Não existe um mal que dure para sempre na vida daquele que crê e confia no Senhor. Eu quero, nessa manhã, nesse culto, convidar você a abrir o seu coração, a buscar a face do Todo-Poderoso Deus. Ele vai te dar aliento, Ele vai te dar fôlego, Ele vai te dar força. Confia nas promessas de Deus. Aleluia. Canta comigo. Deus na minha vida, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é todo teu. Eu declaro a tua força nessa manhã. Eu declaro nessa manhã que o Espírito de Deus esteja na sua vida, te fortalecendo, te dando a vitória, te dando a fortaleza, meu amado, meu irmão. Olha, inclusive hoje, aqui no nosso culto, nós vamos falar sobre o DNA de Cristo, ou ADN de Cristo. Você sabe que o DNA ou ADN é o código genético que nós carregamos no nosso sangue, que nos identifica. Nós somos identificados, né? E essa identidade, ela é peculiar. Quer dizer que ninguém tem o mesmo código genético que eu tenho, que você tem. E em Jesus de Nazaré, Deus transferiu o DNA dele para nós, através do Espírito Santo. Assim que nós temos que andar como Cristo andou. Eu sei que é difícil, eu sei que existem as lutas, os sofrimentos e as dores, e às vezes a gente não tem como suportar, como viver, como prosseguir
no meio das batalhas, das lutas e dos problemas. Mas é por isso que, nesse momento, eu convido você para orar comigo, para entrarmos no momento de oração, de adoração a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, impossibilitado de sair de casa, por causa de uma debilidade do seu corpo, você está doente, você gostaria até de ir na igreja participar, mas você não tem força nem para sair de casa. Outros estão no hospital, outros estão até presos, né? Mas nesse momento você pode fazer do seu lugar um santuário, porque o templo do Espírito Santo não é o edifício da igreja. Quando nós vamos à igreja, enquanto nós estamos lá e não há ninguém dentro da igreja, é apenas um templo vazio. Aquele lugar passa a ser igreja quando as pessoas chegam, porque o templo do Espírito de Deus somos nós, diz o apóstolo Paulo. E o nosso Senhor Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Então Jesus não habita naquele templo, naquele altar. Deus habita nos nossos corações. Se você abrir o seu coração para Deus, para o Senhor, nessa manhã, Ele vai falar no seu coração. Ele vai tocar na sua ferida. Ele vai fazer uma obra, a obra necessária. Deus, Ele quer continuar trabalhando no teu ser, na sua vida, possibilitando você de servir a Ele na obra, porque todos nós fomos chamados para testificar o reino de Deus nessa terra. Se você tiver o azeite, o óleo da santa unção, pega o óleo, unge o alto da tua cabeça, as tuas mãos, depois você unge os teus pés. E nós vamos clamar a Deus e vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus Santo, Deus querido, Deus amado, nós agora entramos diante da Tua graça e da Tua presença, Senhor. E queremos lhe render toda a honra e toda a glória e majestade. Sejam dadas ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. Fora do Senhor não há outro que possa salvar, porque só o Senhor é Deus de verdade, é Deus de vitória, é Deus de vida e de salvação. Nesse momento, nesta manhã, nós queremos apresentar aos teus pés o teu povo, Senhor. Todos aqueles que invocam, que creem no teu nome. Aqueles que, como eu, cremos que o teu sacrifício lá na cruz não foi em vão, que o Senhor alcançou todo propósito, todo plano, todas as profecias relacionadas ao Cristo, ao Messias, Yeshua, se cumpriram lá na cruz, Senhor. Houve redenção, fomos redimidos pelo teu sangue, houve obra de substituição,
porque o teu sacrifício substituiu o sacrifício que nós deveríamos fazer e não tínhamos como. Porque mesmo que se algum de nós morresse naquela cruz, a nossa vida não seria suficiente para nos salvar da maldição do pecado, das densas trevas desse mundo perdido de ilusão. Então, meu Deus, o Senhor Jesus nos substituiu lá na cruz. O Senhor foi o cordeiro de sacrifício, porque a Bíblia disse que sem derramamento de sangue não podia haver remissão, perdão pelos pecados. E um cordeiro era sacrificado por uma pessoa, por uma família. Mas um cordeiro não poderia ser sacrificado por toda a humanidade. E aquele cordeiro que se sacrificava, principalmente na Páscoa, no ano seguinte eles tinham que voltar a sacrificar uma vez e outra vez. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz na epístola aos Hebreus que Jesus se sacrificou morrendo uma vez por todos. Assim que não há sacrifício maior do que foi feito por Jesus lá na cruz. Oh, aleluia! Glórias sejam dadas a Deus, meu Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos, engrandecemos o teu santo, glorioso, poderoso nome, porque nós reconhecemos que não somos dignos, Senhor, não fizemos nada para merecer esse tão grande sacrifício, essa oportunidade. O Apocalipse diz: eis que estou à porta, aquele que abrir, eu entrarei, me reunirei com ele, cearei com ele. O Senhor tem batido, tocado na porta do nosso coração, para entrar dentro da nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para fazer a obra que nenhum médico, nem doutor, nem psicólogo pode fazer. Hoje em dia eu tenho visto pastores enaltecendo trabalho de coach, de reabilitação e acompanhamento psicológico e tudo. Eu creio que isso pode ajudar, mas e Deus? As pessoas estão deixando de crer no que o Senhor fez, meu Pai, deixando de valorizar o teu sangue, a tua morte, a tua ressurreição, para valorizar obras de homens, Senhor. É o homem se desviando de Deus. Pastores perdidos, desviados, que estão desviando o rebanho de olhar, de manter os nossos olhos fixos no alvo, no autor e consumador da nossa fé. Meu amado, cuidado com quem você ouve. Tem muita gente pregando o evangelho de balela, evangelho alternativo, evangelho de psicologia, de terapia. São pastores bipolares, pastores doentes da mente, que já se desviaram de Deus e estão tentando desviar você. É a obra do diabo dentro da igreja. É Satanás controlando o ministério. Não, meu irmão, olha para Jesus. Ele pode. O apóstolo Paulo fala que ele é capaz de fazer tudo e muito mais do que nós possamos pedir ou imaginar.
Nunca desmereça o poder de Deus. Ele cura corpo, alma e espírito. Ele liberta de problema psicológico, psiquiátrico. Ele liberta de tudo. Ele levanta o morto. O que ele não pode fazer? Recebe a tua cura. Eu ministro cura para o teu corpo. Que a tua mente seja curada desses ataques, desses demônios. Que você seja liberto de toda depressão, de todo estresse, de toda a ansiedade, desejo da morte. Jesus é vida, meu irmão. Se Jesus está no seu coração, você vai ter sede de viver. Quando a pessoa chega ao ponto, pode ser evangélico, pastor, quem seja, a pessoa chega ao ponto de dizer que já pensou em se matar porque Jesus não está mais nesse coração. Essa pessoa se desviou de Jesus. Porque Jesus, ele é fonte de águas de vida eterna, que brota e nunca deixa de jorrar. Recebe essa fonte no teu coração. Recebe esse desejo no teu coração. Nessa manhã, eu te abençoo. Eu declaro a tua vitória. Eu declaro que seja o Espírito Santo a guiar os teus passos e a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Diga assim: eu estou abençoado em nome de Jesus. Se tiver alguém aí do seu lado, você pode falar para essa pessoa: seja abençoado. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Outro dia uma pessoa estava conversando comigo falando: mas tem muita gente que critica você porque você fala direto na palavra e que você entra em contradição com pessoas que têm métodos alternativos para o Evangelho. Eu falei: eu não sabia que existia isso, não. Jesus, quando ele nos deixou o Evangelho, deixou um Evangelho, não deixou método alternativo, não. Ao contrário, lá no último versículo do Apocalipse diz que se alguém agregar, adicionar um tio, uma letra a essa palavra, seria considerado anátema. Anátema é maldição. Tem muita gente que está se amaldiçoando e amaldiçoando a igreja, trazendo coisas alternativas. Aí você vê aí o coach cristão invadindo a igreja e tomando lugar da pregação da palavra. Aí você vê os pastores bipolares que trazem o ensinamento de terapia, que não sei o quê, como tratamento alternativo à Bíblia, a palavra, a oração. Porque falta nesses homens unção, autoridade, de chegar lá para o povo e falar assim: olha, eu não sei o que você está passando, você está doente, você está isso, eu creio no Jesus que cura, vem aqui, eu vou orar por você, você vai ser curado, você vai ser liberto. Mas e se a pessoa não for curada? Mas você usou a sua fé, você não se intimidou, você não se acovardou. Essa mensagem eu deixo nessa manhã para você, pastor, que foi chamado para pregar a palavra. Deixe de ser covarde, deixe de se acovardar, assume a Bíblia, ou deixa outro assumir no seu lugar. Se você não tem condição de estar na frente da igreja, pastoreando porque você tem problemas, vai cuidar dos seus problemas, vai curar as suas feridas, e deixa um homem de Deus fazer a obra e cuidar do rebanho. Ou então, você vai desviar com esse rebanho e você vai ser cobrado no dia do juízo. Muita gente vai sentar diante do juízo de Deus e Jesus vai cobrar porque você não pregou a palavra como estava escrito. Porque você ficou inventando coisa que não existe na Bíblia. Por isso que eu respondi a essa pessoa, falei assim: deixa a pessoa falar. Eu não quero saber de tratamento alternativo. O meu tratamento é o Evangelho. É o que o Senhor Jesus disse. E eu vou pregar esse Evangelho vivo. Tenho pregado por 40
anos, 40 anos esse evangelho. Esses pregadores aí de balela, os pregadores bipolares, chegaram agora. Quando eles chegaram, eu já estava no caminho, plantando a semente do evangelho. E depois eles vão sair, eu vou continuar no caminho pregando o evangelho. Porque essa gente vai e volta, né? Não tem firmeza. É como o apóstolo Paulo fala, a pessoa tem que estar enraizada no Senhor Jesus, na sua palavra. Tenha raiz na palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre o DNA espiritual, ou DNA espiritual. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, claramente: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Meu Pai, eu entrego essa palavra nas tuas mãos. Não tem tratamento alternativo aqui, não tem adicionamento psicológico, de terapia, de nada. Aqui é a palavra do Senhor Jesus. É o Evangelho. Como disse Martim Lutero, em uma das suas declarações que ele colocou nas portas da catedral: solo Escritura. Ou seja, só a palavra. É o que nós cremos, é o que nós seguimos. Jesus, ele era e ele é a personificação da Bíblia. Quando João diz aqui que no princípio era o verbo palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E esse verbo, esta palavra que ele se refere, é Jesus. Jesus é a palavra viva de Deus que desceu do céu e se manifestou e habitou entre nós. É o que diz aqui o versículo 14. Jesus se fez carne. A palavra de Deus foi encarnada. Porque antes a palavra de Deus estava escrita nos rolos do Antigo Testamento, as palavras dos profetas no Torá. Torá são aqueles rolos do Antigo Testamento. Eles abriam o Torá e liam o que foi escrito pelos profetas. O Torá era e é sagrado para os judeus. Vem Jesus e não tem Torá, não tem rolo. Jesus é o Torá. Jesus é a personificação da palavra. Jesus é a encarnação da palavra de Deus. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do único Filho que veio do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então o Verbo, a palavra, se fez carne em Jesus e habitou entre nós. E nós vimos a glória do Pai no Filho. Ele veio do Pai cheio de graça e de verdade, trazendo graça, trazendo favor, perdão, misericórdia, regeneração. Então, falando assim, metaforicamente, por metáforas, quando nós renascemos em Cristo Jesus, Ele instala em nós, no nosso espírito, um novo DNA, o DNA espiritual, que nos identifica com o Pai, que nos identifica com o Filho.
O que é um DNA? Eu escrevi aqui. DNA ou DNA é uma prova de identidade pessoal e individual. Não podemos extrair e analisar uma amostra DNA desconhecida e dizer magicamente que pertenceu a este ou aquele personagem histórico. A molécula de DNA encontrado dentro do núcleo de cada célula humana direciona o que torna cada pessoa fisicamente única, que é a combinação do DNA dos nossos pais. Você vê no código genético, porque o DNA é um código genético que nós herdamos da combinação do pai e da mãe. Você vê traços no seu código genético parecidos com teu pai, tua mãe, teu irmão. Por isso que as pessoas são da mesma família, parecido, tom de voz e tudo, né? Então, da cor do cabelo ao mapa de veias, o tamanho dos pés e etc. É uma programação personalizada que contém todas as instruções de que o nosso corpo precisa para desenvolver, sobreviver e se reproduzir. Para isso serve o DNA. Hoje em dia, inclusive, o código genético, ou DNA, é objeto de investigação científica para o descobrimento de enfermidades. Já existem alguns laboratórios, né, que fazem, através do mapeamento genético, uma investigação capaz de identificar traços, por exemplo, de enfermidades que podem vir a estar naquela pessoa, como Alzheimer, mal de Parkinson, né? Existe um grande laboratório em São Francisco que faz esse mapa genético, né? Até identifica células cancerosas antes mesmo delas aparecerem. É uma coisa assim incrível. Tem uma pessoa que trabalhou comigo na empresa que eu trabalho e ela trabalha agora nesse setor. E ela estava me explicando um tempo atrás como é feito isso, através de um simples teste do sangue, através do mapeamento genético, eles conseguem identificar traços, por exemplo, de que a pessoa pode se tornar hipertensa, diabético e outras enfermidades. E com isso a pessoa começa a fazer reposição de vitamina, de coisas, evitando determinados tipos da vida, né? Para evitar aquelas doenças. Uma coisa interessante. Mas isso é o mapa genético do sangue. Como nós poderíamos identificar o nosso código genético espiritual, ou DNA espiritual? Você sabe que uma dos testes clínicos mais comuns do DNA é para determinar a paternidade. Por exemplo, a criança nasce, o pai nega que é o pai daquela criança. A mãe vai na justiça, faz um processo e é determinado que seja coletado material genético do pai e daquela criança. É enviado para um teste clínico e aquele teste clínico estabelece a paternidade, né? Não tem como a pessoa dizer que não é o pai, porque ali está provado cientificamente, através de investigações científicas, que aquela pessoa tem a mesma sequência do DNA. Não parecido, mas é uma sequência. Então a frase DNA espiritual
fala sobre a nova natureza que você e eu recebemos de Deus quando nascemos de novo. Fala sobre essa conversa anterior de que nós viemos com o velho homem, a velha criatura corrompida, de acordo com os enganos desse mundo. Assim, viemos todos nós a Cristo, a Jesus. Mas o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24, diz que nós nos revestimos do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, naquele momento, o DNA negativo do mal, do pecado, do mundo, é tirado do nosso espírito. E nós recebemos um novo DNA. O que vem de Deus, o que vem do Pai. O que nos identifica com Cristo. O que nos faz andar como Jesus andou. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: todo aquele que afirma viver nele, em Jesus, deve andar e viver como Jesus andou. 1 João 2,6. Então, nessa manhã, nós usamos a palavra para trazer essa investigação não científica, mas espiritual. Qual é o DNA que está no teu espírito? Será que você ainda tem aquele DNA do mundo materialista, que só quer saber de dinheiro, de riqueza, de prazer, de bagunça? Ou você já deixou esse DNA do mundo e veio receber o DNA de Deus? O DNA de Deus traz o caráter de Deus, as qualidades do Espírito de Deus, os dons espirituais, porque acreditamos que vem diretamente do Espírito de Deus e por isso são chamados de presentes ou dons em primeiro lugar. Da mesma forma, seu DNA espiritual é uma combinação única, apenas de 4 componentes. Veja, o nosso DNA sanguíneo, que é o código genético, é a combinação do código genético do nosso pai, da nossa mãe, que vem da família de cada um, né? O DNA espiritual é, primeiro, sua personalidade. Como você vai viver e como você vai servir a Deus. Essa é o primeiro componente. O DNA espiritual de Deus entra através de Jesus no nosso espírito, pelo Espírito Santo, para formar em nós a personalidade de Deus. Que pessoa você vai ser? Número 2, segundo componente, os dons espiritual. Por que você deve servir? Deus te dá os dons. A uns Ele dá os dons de pregar, outros de orar, outros de louvar, outros de evangelizar, outros de cuidar das crianças, evangelizar as crianças. Os dons espirituais compõem o DNA espiritual de Deus. Número 3, a sua paixão. Aonde você vai servir? O que está no teu coração? A paixão de Cristo era as almas, salvar a humanidade, resgatar o homem do abismo do pecado. Essa é a paixão que deve estar no nosso coração. Hoje em dia você não vê as pessoas com esse desejo. Pessoas estão dentro da igreja, preocupadas com os eventos, com o clube. Igreja agora é clube, é chá, é jantar, é almoço, é isso e aquilo. Mas onde que está o desejo de ganhar alma? Onde está a evangelização? Você vai numa igreja, tem 50, 100 pessoas sentadas dentro da igreja, ninguém sai para evangelizar. Vamos visitar um hospital,
vamos visitar um orfanato, vamos levar uma oração para a pessoa que está precisando. Não, que as pessoas estão preocupadas somente com cada um com seus desejos. Não tem paixão de Cristo, não tem amor pelas almas. Então não tem DNA espiritual ali. Está vazia a igreja. Uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu sempre falo isso, as pessoas me criticam porque eu falo assim, mas é assim que eu vejo. Eu tenho entrado aí em igrejas cheias, as pessoas cantam aquela coisa toda e abraça, festa e evento para cá, mas todo pessoal vazio de Deus, pessoal doente, pessoal cheio de problema, tudo derrotado, tudo desanimado. Está faltando a paixão, o amor de Cristo, o poder de Deus ali. E principalmente o componente principal é a sua história. Qual é a minha história? O que Jesus me trouxe a esse mundo para que eu possa fazer? O que eu estou fazendo aqui? Todos nós estamos aqui não por uma obra do acaso ou uma coincidência. Eu e você estamos aqui segundo o propósito que foi escolhido por Jesus. Por isso que você tem que tomar cuidado, que tem gente dentro das igrejas, autoridades, determinando o propósito da tua vida. E você vê que aquela pessoa está dizendo, não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você não sente no seu coração. Não, mas espera aí, Deus, eu senti um chamado de Deus e a pessoa está determinando. Então você deixa de servir a Deus e ao propósito que Deus tem na sua vida para servir aquela pessoa. E se aquela pessoa estiver caindo ladeira abaixo, você vai cair com ela. Por isso que você tem que tomar cuidado. Não sirva a homens. Não siga a homens. Siga a Deus e sirva a Deus. Para terminar, antes da gente orar, quando Deus nos adota em sua família, porque nós fomos adotados, nós não éramos filhos, éramos ímpios, ou seja, que não eram do povo. Então ele agora vive em nós. E nós carregamos no nosso sangue, no nosso espírito, o DNA de Deus. É Jesus em mim. É Jesus vivendo em mim. Por isso que ele diz que nós somos o templo de Deus vivente. Ele vem com o seu espírito e habita em nós. E o seu sangue, o seu poder opera em nós a obra, principalmente na nossa carne, que é onde nós temos muitas lutas e muitas dificuldades. Você recebe essa palavra? Sim ou não? Levanta a sua mão direita e diga assim, eu recebo essa palavra. E com seus olhos fechados, diga assim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu agora me entrego aos teus planos, eu me entrego nas tuas mãos. Opera em mim, ó Deus, tudo que o Senhor tem e que o Senhor quer fazer na minha vida. Me lava, me purifica, me abençoa, no sangue precioso de Jesus. Eu quero viver o DNA espiritual de Deus, Jesus na minha vida, para que eu possa andar como Jesus andava. Deixa eu orar. Deus, faz a obra, meu Pai, na vida de cada irmão, cada irmã que estão acompanhando nessa manhã. Sei que às vezes a palavra de Deus é um pouco dura, mas é a palavra que adverte, que exorta, que ademoesta. É a palavra que vivifica, que liberta, que dá vida. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito quem vivifica, que o Espírito de Deus vivifique a tua alma, o teu espírito, a tua casa, a tua família, que o Espírito de Deus possa levantar você na
força no poder do Espírito Santo para caminhar, para lutar, para enfrentar as batalhas, o que seja, crendo que a tua vitória já foi dada por Jesus. Eu não quero saber de quem vem pregando evangelho alternativo, evangelho de derrota. Eu creio na vitória de Jesus. Eu vou morrer pregando a vitória de Jesus. Eu vou até o último fôlego da minha vida anunciando que Jesus dá vitória. Eu não quero saber quem falou diferente, quem está de acordo, quem não pensa assim. Não me importa. Eu não fui chamado para estar de acordo com ninguém. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Outro dia um pastor se desgostou comigo. Não, porque eu não estou de acordo com o irmão. E eu falei assim, ué, mas eu não pedi para nada a ninguém. Vocês que estão pedindo a minha ajuda. Chegaram para mim e falaram assim, pastor, os 2 pastores da igreja estão doentes, estão mal. E a gente precisa do Senhor para ajudar a obra. Eu falei, tá bom, não queria não. Eu sabia que não ia dar certo. A gente entra com o espírito vivo numa igreja morta, ou a gente levanta a igreja ou eles tiram a gente para fora, né? Aí queriam determinar, não, mas você tem que ser assim, assim. Eu falei, não, eu não pedi nada a ninguém, meu irmão. Vocês que estão pedindo meu favor, vocês estão cachorro morto. Imagina, o cachorro morto já está morto e ainda está exigindo coisas. Devia dar graças a Deus que tem alguém que quer ajudar, né? As pessoas não são humildes, aí fica lá, cachorro morto, pregando o evangelho do cachorro morto. Não, eu prego um Deus vivo. Eu prego um Jesus que faz. E você que acredita no Jesus que faz, não aceite evangelho de cachorro morto. Busca o Deus vivo e proclama o Deus vivo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê paz. Hoje, amanhã e para sempre. Quero mandar um abraço para o povo de Sacramento, dizendo que em setembro nós vamos estar aí nessa cruzada, no mês de setembro, aí nas igrejas, na igreja Ministério da Adoração, no Sacramento Worship Ministry, e aí vamos estar todo mês de setembro pregando palavra, com reuniões de cura, de libertação. Que Deus abençoe também a minha irmã, a pastora Ira, lá na igreja Church of All Nations, na Flórida. Muito em breve nós vamos estar lá, já foi feito o convite. Estamos organizando para ir, e quando formos, vamos estar aí com o pastor Marcelo Barione, da igreja Transformação, aí em Boca Raton, também levando a palavra do Senhor. Esteja atento aí às agendas que nós vamos anunciando. Que Deus abençoe e guarde você. O amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus, a comunhão, consolações do Espírito Santo te abençoe sempre. Um abraço. Feliz dia de feriado a quem está no feriado aqui. Amanhã aproveite e ore por as famílias. Um abraço.